Então pessoal, tudo bem? Beleza? Meu nome é Júnior Vargas, eu trabalho aqui no curso de operador de empilhadeira, Abraim Treinamentos, e hoje a gente vai estar falando sobre a NR6, né? Que é equipamento de proteção individual, certo? Então aqui em cima eu coloquei alguns exemplos aí, para vocês estarem vendo. Tem aqui a luva, né? A gente sabe que na operação de empilhadeiras existem diversos tipos de produtos, né, que vai se trabalhar. Então, a NR11 ela fala sobre transporte, movimentação, armazenagem e manuseio de produtos. E dentro dessa NR11 inclui-se o operador, né, que precisa estar devidamente protegido, de acordo com o produto, né, a carga que esse profissional vai trabalhar. Então, se esse operador vai trabalhar na indústria química, ele precisa trabalhar com um determinado tipo de EPI, né, que é Equipamento de Proteção Individual. Se for trabalhar na construção civil, né, que inclusive a NR18 ela fala aí dos assuntos aí da construção civil, do trabalho com máquinas em obras, certo? Então, o equipamento de proteção individual ele precisa ser visto não dentro de um padrão de rigor, né? Porque às vezes a gente pensa que o profissional, o técnico de segurança do trabalho está te cobrando essa segurança, não é apenas por questões da empresa, é por questões pessoais, né? Então, o uso mesmo do protetor auricular, né? A gente tem um abafador, tem um protetor auricular, tem uns que abafam tanto a ponto de você não conseguir ouvir nada, né? E para quem trabalha com máquinas, sabe que é necessário que se esteja com a percepção aguçada, né? Tanto a audição, quanto a visão, né? Então, a comunicação é extremamente necessária, certo? Na operação de empilhadeiras. Então, às vezes a gente vai trabalhar numa empresa e essa empresa não se importa tanto com a segurança do colaborador, do operador. Então, o que esse operador tem que fazer? Ele tem que ter a percepção, né? Ele tem que ter a sensibilidade de, a empresa não fornece o EPI, não fornece o capacete, né? Trabalha com carga suspensa, né? Pallet é feito de madeira e prego, né? Então nesse trabalho de tira, coloca, movimenta para lá, para cá, né? Os pallets vão se desmontando automaticamente, natural. Então esses pedaços de pallet, né, dependendo da altura, cai na cabeça do colaborador, causa uma lesão, né? E essa lesão às vezes poderia ser evitada, né? Se ele se preocupasse em colocar um capacete. Mas a empresa não fornece, né? Tem empresa que realmente, a gente tem muita gente que já deu uma rodada aí pelo Brasil, conhece aí os interiores, sabe que às vezes as empresas trabalham em fazendas, né? Tem muitas fazendas aí que estão cumprindo, né? Com rigor, mas tem várias empresas que não se importam com isso. Então, a gente precisa entender que é um equipamento de proteção individual, certo? Você precisa entender que você precisa se proteger. Com o tempo, se você trabalha num lugar onde tem muito barulho, com o tempo, né, a tolerância, se não me falha a memória, 85 decibéis, com o tempo, esse pouquinho de excesso ele causa um monte, né? Então isso vai causar aí uma surdez, né? Na vez naquele momento ali que você está ali de euforia, de trabalho, você não conseguiu perceber, mas com o tempo você vai ver que realmente faz a diferença, né? Os cuidados com a proteção individual. Nós temos também, nós vamos falar aí numa outra ocasião, do equipamento de proteção, do EPC, né? Equipamento de proteção coletiva, né? Que a gente vê muito nos mercados, né? Dá um exemplo simples, né? Quase todo mundo que vai no mercado, então os mercados você consegue ver sinalizações aí, quando as
empilhadeiras estão trabalhando, repondo material ou tirando algum tipo de material, eles colocam aquela listra, né, colocam alguns cones, sinalizando que está tendo uma operação ali. Algumas pessoas às vezes não respeitam a sinalização, mas ela ocorre. Então, nós depois vamos estar falando sobre o EPC, que é o Equipamento de Proteção Coletiva. Mas ainda falando do EPI, a indústria química, e tanto a indústria química quanto a indústria, as empresas, né, que trabalham muito com construção civil, a gente precisa entender que às vezes uma luva não vai proteger, né, do peso de um tijolo, né, mas amortece, né, essa luva aqui mesmo, você vê que ela é um pouco mais grossa, ela é uma luva de couro, né, então dependendo da ocasião, se for um ferro, né, às vezes é um ferro solto, você vai pegar um material, esse material vai deslizar na sua mão, então por essa luva ser uma luva grossa, né, ela vai conseguir absorver esse impacto, né, desse prego, desse pedaço de madeira. Então, às vezes o esquecimento de, né, não colocar a luva ou não lidar com isso de uma maneira séria ocasiona muitas lesões, né, em algumas situações até a perda, né, de alguns membros do corpo, que não é o que a gente quer, né. Então, a gente consegue entender também que na operação de empilhadeiras existem diversas situações, né, que o colaborador pode estar evitando com o uso do cinto de segurança também, né. É um assunto bem interessante nós falarmos sobre o cinto de segurança, porque ele também é um equipamento de proteção individual, o cinto de segurança, né. Então, caso a empilhadeira venha tombar, uma situação extrema de perigo, né, o colaborador ele deve abraçar o volante na empilhadeira, certo? Abaixar a cabeça, se recolher como na posição de feto da criança quando está na barriga, ela se recolhe, então ela vai conseguir evitar aí um membro por debaixo do equipamento, né? Porque o equipamento ele é pesado. Uma empilhadeira pesa em média aí 2 toneladas, até 3 toneladas, essa que a gente normalmente trabalha. Existem empilhadeiras pesadas de 5, de 10, 15 toneladas, e aí já é empilhadeira de grande porte, né? Então, normalmente as empilhadeiras que a gente vê por aí, que a gente mais usa, tem em média aí 3 toneladas. Então, nesse ato de tentar pular quando a empilhadeira for tombar, ocasiona que às vezes um membro fica agarrado no banco, né, o seu pé ou o seu braço, né, fazendo com que um membro do seu corpo, né, fique esmagado aí pela empilhadeira. Então nunca pule do equipamento, sempre utilize o cinto de segurança, que é um equipamento também de proteção individual, certo, pessoal? Então, a gente não deve achar que é besteira usar o EPI, né? É extremamente necessário, certo? E é isso aí, pessoal. Então, essa foi uma dica aí que a gente deu aí sobre o equipamento de proteção individual. Vamos estar falando mais um pouquinho aí dos diferentes tipos de trabalho que existem com as empilhadeiras, né? Então, existem diversos tipos de equipamentos também, já existem empilhadeiras cabinadas, né, totalmente fechadas, com ar-condicionado. Então, normalmente essas cabinadas você já não precisa utilizar o capacete, mas quando você desce do equipamento, você tem que usar o capacete, né? Então, é mais mesmo uma dica que a gente dá, um toque, né, uma ideia, né, para a gente sempre cuidar da gente, né? Então, às vezes, como eu falei, vai ter lugar que as pessoas não vão te cobrar isso, vai ter outros lugares que, se você tira a luva em um determinado lugar, ou que não pode, você é mandado embora na hora por justa causa. Então a gente precisa, né, rever esses critérios aí, essas avaliações aí da própria segurança, e entender que é a segurança própria, né, é a nossa segurança. Então, muito bacana. A gente vai estar gravando outros vídeos aí falando de outros assuntos. Esse assunto é o assunto do EPI, beleza?
equipamento de proteção individual. Valeu!